Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Assim você ajuda nosso canal a crescer e chegar mais longe. Tenham bons sustos. O Solstice Dream era um navio de cruzeiro de luxo, navegando tranquilamente pelas águas do Triângulo das Bermudas. Uma rota que a maioria dos capitães evitava, mas que o capitão Ramírez, um homem cético e pragmático, considerava apenas uma superstição. Era uma noite sem lua e o mar estava estranhamente calmo, como um espelho de obsidiana. Apenas o som suave do motor do Solstice Dream quebrava o silêncio. De repente, o rádio da ponte de comando chiou, captando uma transmissão antiga e distorcida. Não era uma voz humana clara, mas uma cacofonia de gritos abafados, rangidos metálicos e o som inconfundível de água invadindo um casco. A mensagem terminava com um apelo desesperado. Mayday! Mayday! Orion's Lament! Afundando, todos a bordo, perdidos. O capitão Ramírez franziu a testa. Orion's Lament? O nome não lhe era familiar. Ele verificou os registros de navios desaparecidos na área, mas não encontrou nada com esse nome. A tripulação da ponte trocou olhares nervosos. Minutos depois, um brilho fantasmagórico surgiu na escuridão à frente. Não eram as luzes de um navio moderno. Era uma luz pálida, quase azulada, que parecia vir de dentro da água. À medida que se aproximava, a forma de um navio emergiu da névoa que começava a se formar. Era um cruzeiro, mas não um como o Solstice Dream. Este era um navio dos anos 70 ou 80, com chaminés imponentes e um design que parecia ter parado no tempo. Suas luzes estavam acesas, mas emitiam um brilho fraco e espectral. A música parecia ecoar de seus convéses, uma melodia alegre e datada, mas que soava distorcida e melancólica no silêncio do mar. O nome gravado em seu casco, iluminado pelo brilho fantasmagórico, confirmou os medos da tripulação. Orion's Lament. O navio fantasma navegava sem tripulação visível na ponte e não respondia a nenhum chamado de rádio. Ele passou a bombordo do Solstice Dream, tão perto que os passageiros nos convéses puderam ver seus detalhes. As janelas das cabines estavam acesas e era possível distinguir silhuetas no seu interior. Mas não eram pessoas, eram figuras imóveis, como estátuas, presas em poses de festa, dança ou simplesmente olhando para o vazio. Seus rostos eram indistinguíveis, borrados pela distância e pela luz sobrenatural. Um dos passageiros mais curiosos, um jovem chamado Léo, que estava no deck superior, conseguiu ver algo mais perturbador. Em uma das cabines iluminadas, ele jurou ter visto uma mulher com um vestido de festa, com o rosto virado para a janela. Mas em vez de um rosto, havia apenas uma mancha escura, como se a escuridão do mar tivesse consumido sua face. À medida que o Orion's Lament passava, um cheiro estranho invadiu o ar do Solstice Dream, um odor de água salgada estagnada, mofo e algo doce e pútrido, como flores mortas. A temperatura no convés caiu drasticamente e os passageiros sentiram um arrepio que não vinha do vento. O navio fantasma continuou sua jornada silenciosa, desaparecendo lentamente na névoa,
suas luzes espectrais diminuindo até sumir por completo. A música distorcida se desvaneceu e o rádio voltou ao chiado normal. O capitão Ramírez, apesar de seu ceticismo, estava visivelmente abalado. Ele ordenou uma verificação completa do navio, mas nada de anormal foi encontrado. No entanto, nos dias seguintes, uma estranha melancolia tomou conta do Solstice Dream. Alguns passageiros e membros da tripulação relataram pesadelos vívidos sobre afogamento e festas silenciosas no fundo do oceano. E o mais perturbador, em algumas cabines, especialmente aquelas que tinham vista para o Orion's Lament, a tripulação começou a encontrar pequenas quantidades de água salgada escura no chão, mesmo com as janelas e portas fechadas, e um leve, quase imperceptível, cheiro de flores mortas pairava em alguns corredores. O capitão Ramírez nunca mais navegou pelo Triângulo das Bermudas. Ele sabia que havia algo lá fora, algo que não podia ser explicado por correntes marítimas ou falhas de radar. O Orion's Lament não era apenas um navio fantasma, era um lembrete assustador de que nas profundezas do oceano nem tudo que se perde permanece perdido, e que às vezes os mortos ainda celebram em um cruzeiro eterno de perdição. O Splendid Star era um gigante flutuante, um colosso de luxo e entretenimento que singrava os mares do Atlântico Sul. Em seu 10º aniversário, o cruzeiro comemorativo prometia uma semana inesquecível entre o Rio de Janeiro e Salvador. Mas, para a tripulação, algumas coisas a bordo eram difíceis de esquecer. João, o camareiro-chefe, conhecia cada canto do navio, cada sorriso forçado dos passageiros ricos e cada sombra nas madrugadas silenciosas. Naquela viagem em particular, sua rotina foi quebrada por algo na cabine 4B, uma suíte de luxo no 4º andar. O hóspede da 4B, um senhor idoso e recluso chamado Sr. Almeida, embarcou em silêncio. Pediu que não fosse incomodado, exceto para o serviço de quarto diário. João, acostumado com os excêntricos, não viu problema. No entanto, o Sr. Almeida nunca abria a porta quando João batia. Apenas uma voz grave e arrastada respondia: "Pode entrar, a porta está destrancada." Dentro da cabine, algo estava sempre fora do lugar. A cama, que João deixava impecavelmente arrumada, estava invariavelmente desfeita, como se alguém tivesse se debatido nela. O cobertor era sempre jogado no chão. Mais estranho ainda, a água do banheiro estava sempre correndo, mesmo que a torneira estivesse fechada. E um cheiro de mofo e salitre misturado com algo doce e doentio, impregnava o ar. João abria as janelas para arejar, mas o odor voltava minutos depois. Apesar das estranhezas, a cabine estava sempre limpa, exceto por uma coisa. João encontrava diariamente pequenas quantidades de areia preta, daquelas de praia vulcânica, espalhadas pelo tapete. Mas como? O navio estava em alto mar, a centenas de quilômetros da costa. Ele comentou com alguns colegas, que riram. "Velho marinheiro vendo fantasmas onde não tem", brincou o cozinheiro. João tentou ignorar, mas o arrepio não passava. Na 3ª noite de viagem, uma tempestade violenta atingiu o Splendid Star. O navio balançava como um brinquedo, e a maioria dos passageiros se recolheu. João fazia sua ronda noturna, verificando as cabines vazias. Ao passar pela 4B, ouviu algo. Não era o rangido da madeira ou o gemido do vento. Era um murmúrio arrastado, como se alguém estivesse falando debaixo d'água
vindo de dentro da cabine. Com o coração disparado, João bateu na porta. O murmúrio cessou. Ele esperou, mas não houve resposta. Ciente do protocolo, ele abriu a porta com sua chave mestra. A cabine estava escura. Ligou a luz. O cheiro estava mais forte do que nunca. A cama, como sempre, estava desfeita. Mas desta vez havia uma trilha de areia preta molhada que levava até o banheiro. João seguiu a trilha. O espelho do banheiro estava embaçado e a torneira da pia estava pingando ritmicamente, como um relógio antigo. No chuveiro, a água escorria, embora ninguém estivesse lá. Ele se aproximou da cortina do chuveiro, que estava levemente entreaberta. Um calafrio gelou sua espinha. Havia algo na banheira. Com a mão trêmula, ele puxou a cortina. A banheira estava cheia até a borda com água escura e turva, cheia daquela mesma areia preta. E, flutuando na superfície, estava um antigo medalhão enferrujado com o desenho de uma âncora corroída pelo tempo. João recuou, tropeçando, e correu para fora da cabine, fechando a porta com um estrondo. Na manhã seguinte, ao amanhecer, com o mar mais calmo, a equipe de segurança foi até a cabine 4B. A porta estava trancada. Eles arrombaram. A cabine estava impecavelmente arrumada. Não havia cheiro, nem areia, nem água na banheira. O medalhão tinha desaparecido. E o Sr. Almeida havia desaparecido também. Seus pertences estavam lá, sua mala intacta, mas dele nem sinal. O caso foi classificado como desaparecimento em alto mar. Ninguém da tripulação, exceto João, acreditou em sua história. A polícia portuária fez algumas perguntas, mas o incidente foi rapidamente arquivado. O Splendid Star continuou suas viagens, mas João nunca mais conseguiu olhar para o oceano da mesma forma. Ele jura que em noites de tempestade ainda houve um murmúrio arrastado vindo das profundezas do navio. E, às vezes, sente o fraco cheiro de salitre e mofo que um dia dominou a cabine 4B, lembrando-o do passageiro que embarcou, mas nunca realmente esteve lá. O Poseidon's Pride era um dos maiores e mais luxuosos navios de cruzeiro do Caribe. Em sua rota de 7 dias, navegava por águas azul turquesa, proporcionando aos passageiros sol, diversão e paisagens paradisíacas. Na terceira noite, porém, a atmosfera vibrante deu lugar a um silêncio inquietante. A capitã Eva Rostova, uma mulher experiente com décadas de mar, sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando o radar começou a emitir sinais confusos. Uma embarcação surgiu do nada, a poucos nós de distância, navegando em completo silêncio, sem emitir luzes ou sinais de identificação. Era um navio antigo, com linhas que lembravam os galeões de séculos atrás, mas com um aspecto espectral, como se fosse feito de névoa e sombras. Eva tentou contato via rádio, mas não obteve resposta. O navio fantasma se aproximava lentamente, sua silhueta escura recortada contra o céu estrelado. Uma névoa densa começou a se formar ao redor do Poseidon's Pride, engolindo o som das ondas e dos risos dos passageiros que ainda estavam nos decks superiores. Intrigada e preocupada com a possibilidade de colisão, Eva ordenou que os holofotes fossem direcionados para a embarcação misteriosa. A luz pálida revelou um espetáculo arrepiante. O navio era um cascarão carcomido, com velas esfarrapadas tremulando em um vento inexistente. As janelas estavam escuras e vazias como órbitas de um crânio. A ferrugem escorria pelo casco como lágrimas de sangue. No convés, Eva conseguiu distinguir figuras imóveis.
Pareciam esqueletos vestidos com trapos de roupas de marinheiros de uma era esquecida. Alguns estavam debruçados sobre a amurada, olhando fixamente para o Poseidon's Pride com órbitas vazias. Um deles, no mastro principal, parecia estar amarrado, com a cabeça pendendo para o lado em um ângulo impossível. Um silêncio sepulcral pairava sobre o mar. Não se ouvia o barulho do motor do navio fantasma, nem o ranger da madeira. Era como se o tempo tivesse parado naquele instante. De repente, um som cortou o silêncio. Um canto longínquo e etéreo. Uma melodia triste e hipnotizante que parecia vir do próprio mar. Era belo, mas carregava uma aura de profundo sofrimento e perdição. Alguns passageiros que estavam nos decks começaram a se sentir estranhamente atraídos pela voz, caminhando sonâmbulos em direção à amurada. A tripulação tentava contê-los, sentindo uma força invisível puxá-los para o navio fantasma. Eva, lutando contra a influência do canto, ordenou que mudassem o curso imediatamente e aumentassem a velocidade máxima. O Poseidon's Pride começou a se afastar lentamente, enquanto o navio fantasma permanecia parado, observando-os em silêncio. O canto da sereia silenciosa ecoava pelos alto-falantes do navio, mesmo depois do vulto espectral ter desaparecido na névoa. Quando o sol nasceu, dissipando a névoa, o navio fantasma havia sumido. O radar não mostrava mais nenhum sinal, mas o terror permaneceu a bordo. Vários passageiros estavam em estado catatônico, murmurando a melodia assustadora. A capitã Eva, apesar de sua experiência, nunca havia presenciado nada parecido. Nos dias seguintes, a história do encontro macabro se espalhou pelo navio, silenciando as risadas e as celebrações. Alguns marinheiros mais antigos sussurravam sobre a lenda de um navio negreiro amaldiçoado, perdido há séculos, cujo canto atraía marinheiros para a morte nas profundezas do mar. Ao retornar ao porto, os passageiros desembarcaram pálidos e assustados. A capitã Eva fez um relatório detalhado, mas as autoridades marítimas foram céticas. Como explicar um navio que não emitia sinal, feito de sombras e habitado por esqueletos? Para Eva, a resposta era clara. Eles haviam cruzado o caminho de um fantasma, um lembrete sombrio dos horrores que se escondem sob a superfície do mar e dos cantos que podem nos levar para a perdição eterna. E ela sabia que, em noites calmas, em algum lugar do oceano, o canto da sereia silenciosa ainda ecoava, esperando por sua próxima presa. O Imperial Majestade era conhecido por sua opulência e suas rotas exóticas pelo Mar de Jade, um trecho de águas calmas e misteriosas no Sudeste Asiático. Mas nesta temporada, um clima de apreensão sutil pairava sobre a embarcação, emanando principalmente de seu novo capitão, Elias Thorne. Capitão Thorne era uma figura enigmática. Assumira o comando repentinamente, substituindo o antigo capitão que, segundo boatos, havia se aposentado abruptamente por motivos de saúde. Thorne era alto, magro e possuía um semblante pálido e inexpressivo. Seus olhos eram de um azul gélido, quase sem pupilas visíveis, o que lhe conferia um olhar fixo e perturbador, como se não estivesse realmente vendo o mundo ao seu redor. Desde o primeiro dia, os passageiros notaram sua estranha conduta. Ele raramente era visto em público, confinando-se à ponte de comando. Suas ordens eram transmitidas por meio de seu imediato, um homem visivelmente nervoso e evasivo. Quando Thorne aparecia brevemente, era sempre em silêncio, deslizando pelos corredores com passos lentos e sem fazer contato visual. Um frio inexplicável parecia segui-lo. Os sussurros começaram.
Alguns passageiros juravam ter visto o capitão parado na proa durante a madrugada, encarando o mar escuro com uma expressão vazia, como se estivesse esperando por algo que emergisse das profundezas. Outros relatavam ouvir passos pesados e arrastados nos convéses superiores vazios durante a noite, que cessavam assim que alguém se aproximava. A lenda local do Mar de Jade também contribuiu para a crescente ansiedade. Falava-se de um antigo capitão amaldiçoado, cujo navio afundara em uma tempestade há séculos e cuja alma vagava pelos mares em busca de uma nova embarcação para comandar, levando desgraça e morte por onde passava. A tensão atingiu o pico na quarta noite da viagem. Uma densa névoa envolveu o navio, engolindo todos os sons, exceto o suave chiado dos motores. O radar falhava intermitentemente, criando pontos cegos na escuridão. De repente, os alto-falantes do navio emitiram um som estático seguido de uma voz. Não era a voz do imediato. Era um sussurro rouco e gutural, falando em uma língua desconhecida, arcaica. A mensagem se repetiu várias vezes antes de o som cessar abruptamente. O pânico começou a instalar-se entre os passageiros. Muitos se aglomeravam nos salões principais buscando explicações. A tripulação, visivelmente perturbada, tentava acalmá-los, mas seus próprios rostos refletiam o medo. Naquela noite, a camareira Anya estava arrumando as cabines do convés principal quando ouviu um choro abafado vindo de uma cabine desocupada. Intrigada, ela usou sua chave mestra para abrir a porta. O quarto estava frio, apesar do clima tropical, e no espelho da penteadeira, embaçado como se alguém tivesse respirado ali recentemente, havia uma única palavra escrita com o dedo: observe. Anya correu para alertar a segurança, mas quando retornaram à cabine, a palavra havia sumido. No entanto, um cheiro fraco de sal e algo rançoso pairava no ar. Na manhã seguinte, o capitão Thorne fez um anúncio incomum pelo sistema de som. Sua voz, normalmente monótona, tinha um tom estranho, quase triunfante. Ele informou que, devido a circunstâncias inesperadas, o navio faria um desvio para uma ilha remota que não constava no itinerário original. Ele descreveu a ilha como um lugar de beleza singular e mistérios ancestrais. À medida que o navio se aproximava da ilha, uma formação rochosa escarpada envolta em névoa, os passageiros sentiam um pressentimento cada vez maior. A vegetação na ilha parecia estranhamente retorcida e escura. Naquela noite, alguns passageiros corajosos decidiram desobedecer às ordens de permanecer a bordo e exploraram a ilha. Eles encontraram ruínas de pedra antigas, adornadas com símbolos sinistros, e no centro da ilha erguia-se um altar de pedra manchado por uma substância escura que parecia ser sangue seco. Ao retornar ao navio, encontraram um cenário perturbador. A tripulação parecia estar em transe, movendo-se sem rumo com os mesmos olhos vazios do capitão, e no convés principal, parado sob a luz pálida da lua, estava o capitão Thorne. Mas havia algo diferente nele. Seus olhos brilhavam com um azul intenso e sobrenatural, e um sorriso fino e cruel curvava seus lábios pálidos. Em sua mão, ele segurava um antigo livro encadernado em pele escura. E ao seu redor, sussurrando em uníssono, na mesma língua arcaica bolvida nos alto-falantes, estavam os membros da tripulação possuídos. Os passageiros que voltaram da ilha perceberam a verdade sombria. O novo capitão não era humano, ou pelo menos não era mais. Ele era a própria maldição do Mar de Jade, o capitão fantasma que havia encontrado um novo lar para sua alma atormentada, levando seu navio e todos a bordo
para um destino sombrio e esquecido. O Imperial Majestade não era mais um navio de cruzeiro, mas um espectro navegante, condenado a vagar pelos mares com seu capitão de olhos mortos, para sempre à procura de novas almas para sua tripulação amaldiçoada. Daniel era um entusiasta de viagens e pechinchas. Navegando pela internet, encontrou uma oferta inacreditável para um cruzeiro de luxo de 1 semana pelo Caribe, com um preço que parecia um erro. O nome do navio era o Esplendor Eterno. As fotos mostravam decks ensolarados, piscinas cintilantes e cabines suntuosas. Sem hesitar, Daniel comprou o bilhete, achando que tinha encontrado a barganha do século. No dia do embarque, o porto estava estranhamente vazio. Nenhum outro passageiro à vista. Apenas alguns marinheiros de aparência cansada e silenciosa, guiando-o para uma passarela antiquada. O navio, visto de perto, não parecia tão novo quanto nas fotos. Havia uma certa decadência elegante, como se o tempo tivesse parado ali há algumas décadas. Ao entrar no átrio principal, Daniel percebeu que o navio estava praticamente deserto. Os lustres eram empoeirados e a música suave que ecoava parecia vir de um disco antigo e arranhado. Ele procurou por outros passageiros, mas só encontrou alguns membros da tripulação, todos com um olhar distante e evasivo. "Onde estão todos?" perguntou a um garçom de semblante pálido que passava por ele. O garçom apenas sorriu de forma vaga e respondeu: "Todos estão aproveitando a viagem, senhor. Fique à vontade." Daniel tentou ignorar a sensação crescente de estranheza. Afinal, talvez fosse um cruzeiro exclusivo, com poucos passageiros para garantir mais privacidade. Ele encontrou sua cabine, espaçosa e com uma vista maravilhosa para o mar. Deixou suas malas e foi explorar o navio. As piscinas estavam vazias e com água parada. Os bares não tinham bartenders e as mesas do restaurante estavam postas, mas sem comida ou clientes. Uma atmosfera de abandono pairava sobre o Esplendor Eterno, apesar da sua aparente conservação. À noite, Daniel decidiu assistir ao show no teatro principal, ansioso por alguma diversão. O teatro era grandioso, mas as cortinas estavam fechadas. Ele encontrou um único funcionário varrendo o saguão em penumbra. "O show vai começar?" perguntou Daniel a um homem varrer o saguão em penumbra. O homem parou de varrer e olhou para ele com olhos tristes. "O show já começou há muito tempo, senhor." De repente, as luzes do teatro se acenderam fracamente e o som de uma orquestra antiga começou a tocar uma melodia melancólica. No palco, sombras começaram a se mover. Daniel pensou que finalmente os outros passageiros estavam chegando, mas as figuras que emergiram da escuridão não pareciam normais. Eram silhuetas pálidas e translúcidas vestidas com roupas de outras épocas. Dançavam lentamente, com movimentos lânguidos e olhos vazios fixos no nada. Seus rostos eram indistintos, como se o tempo tivesse parado ali há algumas décadas. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquelas não eram pessoas de verdade. O pânico começou a instalar-se quando ele percebeu que a tripulação também não era normal. Seus sorrisos eram fixos e sem vida, seus movimentos lentos e robóticos. Seus olhos não refletiam a luz. Naquela noite, em sua cabine, Daniel ouviu sussurros tênues vindo das paredes, como se vozes antigas lamentassem um idioma esquecido. A porta se abriu sozinha, revelando um corredor mergulhado em uma escuridão fria, com figuras sombrias espreitando nas sombras. Ele tentou desesperadamente encontrar alguém que pudesse ajudá-lo, mas todos a bordo pareciam fazer parte daquele macabro espetáculo. Ele percebeu a verdade sombria. Ele não havia embarcado em um cruzeiro de luxo. Ele estava em um navio fantasma, navegando em uma viagem eterna com almas presas e espectros melancólicos. Nos dias que se seguiram, Daniel tentou se esconder, evitando os olhares vazios dos fantasmas e os sussurros constantes. Ele testemunhou cenas horripilantes,
Festas silenciosas onde espectros brindavam com taças vazias, danças fúnebres em salões empoeirados e figuras sombrias vagando pelos corredores, buscando algo que haviam perdido há muito tempo. Uma noite, quando tentava encontrar um bote salva-vidas, que, para seu horror, também pareciam deteriorados e inúteis, ele encontrou o capitão. O homem estava parado na ponte de comando, olhando para o horizonte com olhos opacos e inexpressivos. Ao se aproximar, Daniel viu que o capitão tinha um ferimento antigo e hediondo na cabeça, e seu uniforme estava manchado por uma substância escura e seca. O que aconteceu com este navio? Daniel conseguiu sussurrar, a voz embargada pelo medo. O capitão virou lentamente a cabeça e seus olhos vazios se fixaram em Daniel. Um sorriso lento e doloroso se formou em seus lábios pálidos. Nós zarpamos há muito tempo e nunca mais voltamos. Na última noite, o navio começou a balançar violentamente, apesar do mar calmo. Gritos fantasmagóricos ecoavam pelos convéses e as luzes piscavam erraticamente. Daniel correu para sua cabine e se trancou, aterrorizado. Através da janela, viu o mar agitado e sombras escuras se agitando sob as ondas. Quando a porta se abriu com um estrondo, revelando as figuras espetrais que vinham buscá-lo, Daniel sabia que sua barganha inacreditável tinha um preço muito alto. Ele havia embarcado no esplendor eterno, e agora ele também faria parte de sua tripulação fantasma, navegando para sempre em um cruzeiro de terror sem fim.